E aí galera, bom? Renato Mafra, Informática, junto com vocês. Vamos tratar aqui questões sobre sistemas operacionais, vamos falar sobre Windows, sobre Linux, sim, desde a parte básica, a parte mais avançada, obviamente apertando nas principais ferramentas cobradas em concurso, com foco, óbvio, no CESP, que é a nossa estrutura. Beleza? Vamos para a tela então? Na tela aí, Renato Mafra Informática, nas redes prof.Renato Mafra. Aqui a gente tem o tópico que citaremos na estrutura do sistema operacional, falando do Windows, em especial o 10, falando sobre o GNU Linux. Lembra que GNU Linux, genericamente, é qualquer distribuição que rode com o kernel Linux, né? Quando ele coloca GNU no edital, o GNU vem do acrônimo GNU is not Unix, ou seja, de um projeto que determina que o GNU não é Unix, ou seja, o GNU não se limita a Unix, é um conjunto de aplicações desenvolvidas para software livre e trabalha hoje com o kernel Linux. Pode vir com a barra aqui dividindo sem problema. Linux em si é o núcleo, né? É o kernel, que é uma área de programação do sistema operacional muito importante, responsável pelos controles do sistema, né? Ele controla o hardware, faz chamadas do sistema, controla o escalonamento de memória, é muito importante para o sistema. Aqui é um R, cara, kernel. Depois eu escrevo melhor, vou escrever melhor agora, para não deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Kernel. Agora sim. Em português, núcleo, né? E a noção de operações em sistemas embarcados, ou seja, aqueles que já vêm com o hardware, como Android e iOS. Android era do Google, hoje, por mais que o Google esteja à frente do projeto, diversas outras empresas fazem parte da fundação do Android para desenvolvimento da aplicação, como Samsung, entre outras. E o iOS para telefones da Apple. Primeira questão, falando sobre CESP, questão da Polícia Federal 2014, traz um termo genérico, Dual Boot, importante para a gente. Acerca de conceito de informática, julguem o item a seguir. O Dual Boot permite que dois sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente em uma mesma máquina. Estaria muito bem direcionado, mas questão errada. Por quê? Porque ele fala utilizado simultaneamente. E o Dual Boot será usado uma de cada vez e não as duas simultaneamente. Boot, você sabe que nada mais é do que um processo de carregamento, conhecido obviamente como processo de inicialização do sistema. Bobo isso? Tranquilo. Então no processo de boot, óbvio, os arquivos do sistema serão carregados para permitir que o usuário use esse sistema tão importante para o funcionamento da máquina, esse sistema básico chamado sistema operacional, que é esse conjunto de aplicações que permite o uso do sistema. Nesse processo de inicialização, ele pode encontrar no disco da máquina mais de um sistema. Então, é possível encontrar, por exemplo, a instalação em uma das partições de um sistema Windows e encontrar a instalação do sistema Linux. Até aí sem problema. Se eu dividir o disco em partes, é o que a gente chama de partições, divisões lógicas de um disco, não haverá nenhum dano à instalação de um em detrimento ao que já estava ou que vier posteriormente ser instalado. Sem problema. A questão é, os dois vão ser usados simultaneamente? Negativo. Foi onde eu disse que está o erro da questão. Então, ao perceber mais de um, ele será orientado a definir qual sistema operacional ele quer usar. E quem é que vai fazer isso? Um gerenciador de boot, um gerenciador de inicialização. Saiba, o gerenciador de inicialização ele já vem integrado, tanto ao Windows quanto às principais distribuições Linux. Se for gerenciador de inicialização do Windows, NTLDR, o gerenciador de inicialização do Windows dá conta de alternar entre versões diferentes do Windows. Logo, se o meu sistema tivesse com a partição separada em um Windows 7, no outro Windows 10, o próprio Windows daria conta de alternar entre eles. Mas, no caso de eu ter sistemas Linux e sistemas Windows, aí agora o sistema de arquivo, o sistema de inicialização do Windows não dará conta de alternar para o Linux. Logo, eu vou ter que trabalhar com algum gerenciador de boot que seja da família do Linux. Me fala aí um gerenciador de boot da família Linux que você já viu em prova, Mafra? Falo. Gerenciador de boot, ou Linux Loader, por exemplo. Bootloader, né? Gerenciador de inicialização. Dois nomes importantes para questões de prova. Pode colocar depois para pesquisa esses termos. É o Lilo, que é de Linux Loader, e o Grub. São dois nomes bem conhecidos. O que faz um, faz o outro.
mas o Groovy é muito focado também em interface gráfica para permitir a visualização de ícones, por exemplo, logo, desenhos dos sistemas operacionais ao carregar o sistema. O Lilo é mais simples, ele mostra lá o texto. Esse é o Linux, é o Windows. Lembra que são sistemas diferentes, tá? Eles permitem o carregamento do sistema. Então se você estiver usando o Lilo, você vai poder carregar o Linux ou o Windows. Ué, mas como é que um programa do Linux vai carregar o Windows? Ele só dá o encaminhamento dos arquivos e depois, obviamente, o próprio Windows dá conta de inicializar, beleza? Mais uma questão, olha na ordem, está escrito adaptada aqui porque eu tirei a versão do Windows, na questão estava 7, eu generalizei colocando só o Windows. Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julguem os itens subsecutivos. No Windows, o ambiente gráfico é nativo do sistema operacional. Legal, tá certo, por enquanto. O ambiente gráfico no Windows, assim como no Linux, funciona como servidor de gráficos. Beleza. E é denominado, estava indo bem, até afundar. Se é prompt de comando, é modo texto. Prompt de comando não é modo gráfico. Prompt de comando é a interação do sistema em modo texto. Então ele simplesmente foi contra o que ele estava dizendo. Ele falou que o ambiente gráfico é visto como um servidor de gráficos, um ambiente de gráfico, legal. Tanto que a palavra Windows significa janelas, é um gerenciador de janelas, né? Antigamente o Windows vinha com o DOS, o Microsoft DOS, o DOS era a parte base do sistema e o Windows era o gerenciador de janelas. Não existe mais o DOS, ele foi aposentado. Hoje o Windows permite que você trabalhe nele em modo texto, usando prompt de comando, por exemplo, ou usando PowerShell, mas o Windows hoje é 100% em modo gráfico, né, em ambiente gráfico. Então, falou ambiente gráfico, ele pode falar da sigla GUI, que em inglês vem de Graphic User Interface, interface gráfica do usuário. Falou em modo texto, ele citará a questão falando sobre CLI, que é interface por linha de comando, Command Line Interface. Se eu falar do Linux, por padrão, o Linux trabalha em uma CLI. Por padrão, o Linux trabalha em modo texto. Se eu falo do Windows, por padrão, o Windows trabalha em modo gráfico com uma GUI. Legal. É possível usar Linux em modo gráfico? Claro, é só ter na distribuição que você quer um ambiente gráfico. Existem vários. Existem, por exemplo, o KDE, o GNOME, o XFCE, existe o Unity, tem vários projetos para interfaces gráficas do Linux. Lembra, não é integrado a ele, mas ele vem preparado para executar. Já no sistema Windows, ele também vem com o modo texto. O modo texto, deixa eu botar texto antes aqui, embaixo eu boto o exemplo. O modo texto, ele trabalha, por exemplo, com o prompt de comando. O prompt, ele trabalha com o PowerShell. A partir do Windows Vista, PowerShell, prompt do Windows 98 segunda edição em diante. Beleza? Então, essa questão está errada, porque lá no final ele cita a ideia de que o prompt de comando é gráfico. Lembrando que isso eu fiz para mudar de cor, mas não mudei, muito inteligente, desculpa. Aqui, ó, lembrando que aqui é o padrão do sistema Linux, e lembrando que aqui é o padrão do sistema Windows. Beleza? Legal, vamos avançar, vamos ver mais informações, são importantes, e a gente vai construindo nosso conhecimento a partir delas. Para execução de uma versão de 64 bits do Windows, podia estar bits com o T mudo também, não tem problema, é suficiente instalar a versão desejada, mesmo que o processador não seja compatível com ela. Lorota, mentira, errada a questão. Se o meu processador não for de mesma arquitetura 64 bits, eu não consigo executar nele um sistema operacional Windows de 64 bits. É obrigatório que o meu processador seja da mesma arquitetura. O que é o bit? Você sabe, desculpa te ofender com essa observação ridícula, o bit vem da linguagem binária, vem da linguagem de máquina, linguagem digital, é o 0 e 1. Obviamente, se eu tenho 64 bits, a capacidade de processamento daquela arquitetura é que ele trabalhe com 64 bits por vez em cada um dos processos. Agora, um sistema ele pode ser 32 bits, tanto processador quanto, obviamente, sistema operacional. Processador, 32 bits, sistema, 32 bits. Lembra, se o meu Windows é 32, ele vai executar normalmente nos dois sistemas, em CPUs 32 e em CPUs 64. Mas, se o meu Windows é 64, ele só vai funcionar em CPU 64. Se eu tentar instalar em CPU 32, vai dar erro e logo de cara ele vai falar que não é compatível com a arquitetura.
Lembrando que os programas 32 também são conhecidos na sua estrutura de desenvolvimento como programa que executa no padrão 86. Enquanto esse cara executa no padrão 64, ele pode aparecer o número 86, te colocar em xeque se você não souber, mas lembra que o 86 é a mesma coisa que executar 32 bits. De onde vem isso? Ah, isso vem da história, por conta de uma aplicação da Intel, que trabalhava no padrão 86, mas não diz respeito à arquitetura. Ah, isso não me afeta. Legal. No próprio Windows 10, hoje, em 2020, você encontra ele trabalhando no padrão x86. Ele escreve isso. E sempre escrever x86, você lembra que equivale ao 32 bits. Processadores CPU 64 aceitam programa x64 e programa x86. Já uma CPU 32 só aceita programas x86, x32, que é a mesma coisa. Legal? Vamos mais. Em sua instalação padrão, sistema operacional Windows 10, suporte sistema de arquivos. Sistema de arquivos é como o disco é preparado. Como é que o disco é preparado para receber arquivos? Qual que é o formato que o disco tem para receber arquivos? Se eu for dar formato, então é melhor eu usar o nome mais apropriado. Formatar. Se eu vou formatar, que é preparar o sistema de arquivos para o padrão do Windows, a resposta é NTFS. Nova tecnologia para sistemas de arquivos, File System. Isso aqui é usado como padrão do Windows desde o Windows 98, segunda edição. Sério, Mafra? Segunda edição? Não, XP. Desculpa, desde o XP, isso aqui é verdade. Então, XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10. Tratando da questão do 10, o padrão NTFS. Se pegar os outros, estes dois e estes dois, são sistemas Linux. Sério que são para o Linux? São. Estão totalmente fora de contexto. E qual que é o recomendado Linux hoje em dia? Recomendado Linux Ext4, beleza? Por mais que ele aceite os outros, o recomendado... Opa, o gabarito ali saiu com errado. Sorry, vou corrigir o gabarito aqui, depois eu corrijo na apresentação. Sai para lá, gabarito errado o quê? Gabarito, letra C. Eu sei que, obviamente, o seu prova é de julgue uns itens, certo ou errado, mas aqui é para enriquecer apenas com teoria e, óbvio, como vem na prática de cada um dos itens importantes para a gente. Mas, lembra que eu pego questões dos últimos 10 anos, vou lá atrás, vou nas mais novas e, obviamente, aplico em sequência o que deveria ser conhecido sobre cada um dos tópicos para a gente citados em edital. Com relação a aplicativos diversos atualmente utilizados, como os dedicados à edição de texto, planilha, geração de material escrito e a programação multimídia, julguem o próximo item. No Windows Explorer, para se agrupar documentos de uma forma organizada, com arquivos em ordem alfabética, deve-se criar uma pasta cujo nome se inicie com um asterisco. Opa, eu não posso. Eu não posso iniciar um nome com asterisco. Primeiro, olha aqui, ó. O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos do Windows. Esse cara, em versões mais novas do Windows, por exemplo, 8 para frente, agora é colocado em português. Então ele vai aparecer como explorador de arquivos. Arquivos. É a mesma pessoa. É o Windows Explorer, só que foi redesenhado e a sua estrutura, obviamente, de barras foi refeita, mas é a mesma pessoa. Ganhou um recurso ou outro, mas é a mesma pessoa. Repito, não é possível nomear uma pasta usando asterisco. A gente tem caracteres que não são permitidos em nomes, cara. Alguns deles são importantes para a gente, né? Todos eles são importantes para a gente. Olha aqui, ó, nomes. A gente não pode usar, vamos colocar um exceto aqui, ó. A gente não pode usar quem? Vamos começar pelo asterisco. Asterisco não podemos usar o sinal de menor e o sinal de maior, não podemos usar as barras, né? Barra contra barra e a barra reta, que é o pipe, para concatenar saídas de comandos. A gente não pode usar aspas, a gente não pode usar interrogação, a gente não pode usar quem mais? Vamos lá, 3, 6, 7, 8, só falta um, você sabe? E o 2 pontos, não podemos usar nenhum destes. Ao tentar, o Windows alerta que esses caracteres não são permitidos. O Windows 10 em especial grava arquivos com até 260 caracteres, Windows 10 em especial, lembrando que ele não faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, beleza? Para ele é tudo a mesma coisa. Essa aqui vai estar respondida na sequência. No Windows, onde o arquivo pode conter qualquer quantidade. Não, se eu pensar no Windows 10, a quantidade hoje, 260 caracteres. Tipos de caracteres, como letras, números, não. Barra não pode, contra barra,
dois pontos, menor, maior, vamos completar a lista que ele não completou. Não posso usar interrogação, não posso usar barra reta, essa vai ser uma barra reta. Quem mais que faltou? E o asterisco. E o asterisco, beleza? Caracteres não permitidos. Uma encaixou na outra, nem perdemos tempo, seguimos para a seguinte. Questão da PM do Maranhão, 2018, Banca CESP. A respeito de iniciamento de arquivos, pastas e programas, julguem o item. No Windows 7, uma mesma pasta pode conter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão. Negativo. Os arquivos até podem ter o mesmo nome, contanto que tenham tipos diferentes, ou seja, extensões diferentes. Se um arquivo for arc.txt e o outro for docx, por exemplo, do Word, ok, sem problema. Agora, se o arquivo tiver o mesmo nome, doctxt, e mais um arc.txt, obviamente que vai dar incoerência entre eles, porque os dois não podem estar armazenados na mesma pasta simultaneamente. Então, digamos que eles estão na pasta ao mesmo tempo, não pode não, beleza? Óbvio, se forem pastas distintas, não tem problema, você sabe disso. Agora, na mesma pasta, é óbvio que a gente não pode. Legal? Avanço, depois comparo isso ao Linux. O Windows 10 pode ser configurado para que, se ao clicar o menu iniciar, seja disponibilizada uma lista de aplicativos instalados no computador, classificados em ordem alfabética. Legal. Tá certo. Se você pegar o menu iniciar do Windows, botão iniciar, menu iniciar, ele está presente em quase todos os Windows, né? O único Windows que veio sem o botão iniciar, localizado na barra de tarefas do Windows, geralmente localizada na parte inferior, mas pode estar do lado direito, do lado esquerdo ou na parte superior. Esse botão iniciar permite acesso ao menu iniciar, também conhecido hoje como tela inicial, né? Não tem nenhum problema, conhecido assim na versão 8 e na versão 8.1 do Windows. Lembra que no 8 ele não veio descrito, ilustrado, mas se você clicasse na posição pertencente a ele, abria do mesmo jeito a tela inicial, beleza? Ele só não vinha aparecendo. O que ele disse? Pode ser configurado para que, ao clicar, apareçam em ordem alfabética a lista de programas instalados. E está perfeitamente certo. Você está com 10 aí? Clica, você vai ver que está em ordem alfabética. Talvez lá em cima estejam aparecendo os frequentes, né? Os mais utilizados, mas depende da versão do Windows 10, porque já atualizou e mudou a sua estrutura. Hoje ele mostra os programas recentes lá em cima, caso um deles tenha sido recentemente adicionado, e logo embaixo a lista alfabética. Se você clicar aqui, ele vai mostrar a lista completa, com todas as letras do alfabeto. Você clica na letra, ele direciona navegando mais rapidamente para aquela opção. A estrutura do menu iniciar do Windows 10 traz aqui o que a gente chama de blocos dinâmicos, que podem ser redimensionados. Esses blocos foram criados lá no Windows 8, mas como muita gente não se adaptou ao Windows 8, ele mesclou o clássico menu iniciar do Windows 7 com os blocos dinâmicos, que permite, óbvio, a interação já. Por exemplo, um sistema de tempo, ele já te mostra a temperatura sem nem você clicar. Ele fica trocando temperatura, dia, por exemplo, sei lá, índice de umidade, que seja, ele fica girando e trocando. Você pode redimensionar, você pode remover e você pode adicionar outros no local. CESP, em 2018, disse que não podia. Que isso, CESP? Pode sim, todo mundo conhece o Windows, sabe disso. Mais uma. Ao clicar o botão iniciar e selecionar a opção suspender, opção de energia muito cobrada, o sistema alterna para o estado de economia de energia, legal, show de bola, interrompendo as tarefas de execução. Ele suspende, ou seja, se o interromper for no sentido de finalizá-las, a parar com elas, está errado. Mas se no sentido for de mantê-las interrompidas para depois voltar à execução, bem, vamos continuar a leitura. Esse estado permite que se volte rapidamente para a energia plena, então é o interromper temporariamente, mas impossibilita voltar ao trabalho. Que isso? Está se contradizendo. Ele vai voltar rapidamente, por mais que ele tenha dito em energia plena, ele é claro que possibilita que você volte exatamente o que você fazia antes, obviamente, suspender. Lembra que o suspender nem sempre levou esse nome, por isso você encontra questões de prova onde, em vez do suspender, bancas usam o termo em espera, isso era usado no Windows XP. Você encontra questões de prova que digam opção dormir, era usada no Windows Vista. Hoje o nome suspender, que é equivalente ao em espera ou dormir, é usado do Windows Vista, do Windows 7 para frente, o Vista era dormir. Então aqui no Windows 7, Windows 8, o 8.1 e no 10. Pega, por exemplo, questões de prova que já confundiram as pessoas com isso, muitas,
confundem quando comparam isso ao hibernar. Qual que é a diferença do suspender e hibernar? O suspender entra no modo de economia de energia, mas não desliga o computador totalmente. Já o hibernar, ele grava os dados e desliga. Então ele vai gravar os dados no disco e desligar totalmente. Grava os dados e desliga. Você está me dizendo que o hibernar, ele grava os dados e desliga a máquina e eu posso ligar a máquina e ela volta de onde estava, com os programas abertos? Isso mesmo. A opção hibernar, ela não vem ativada no Windows 10. Se você quiser usar, é só você ativar indo em opções de energia, porque essas opções são encontradas em opções de energia, opções de energia. Aí você exibe as opções daquele plano de energia que está usando, e aí você pode ir lá exibir as que não estão aparecendo e ativar a hibernação, e ela passa a aparecer para você de maneira natural. Beleza? Então, suspender, modo de baixo consumo, sem fechar os programas. Obviamente, consome energia, mas consome pouco. Rapidamente você volta para energia plena, voltando também à execução das tarefas. O hibernar grava tudo que você tem no disco, óbvio, o disco é memória permanente, e depois desliga. Se você demorar um dia, uma semana, um mês, um ano para ligar, ao voltar, ele recupera a informação do disco, leva para a memória principal e carrega o sistema de onde estava, sem risco de perda ao usuário. Beleza? Mais uma. São várias questões, informações, vai encaixando, você vai praticando. Aposto que você sabe muito de Windows. A maioria está usando o Windows aí, uns poucos no Linux, outros tantos no Mac, né? O Windows, por meio de bibliotecas, permite ao usuário reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, sem movê-las das pastas de origem. Legal. Está certa a questão. Muita gente acha que a biblioteca é uma pasta comum. Muita gente até coloca ela em caminhos. Por exemplo, um caminho absoluto para biblioteca documentos. Então vou lá, bibliotecas, contrabarra, documentos, documentos, não vou botar o nome do usuário, não, vou botar aqui mesmo, porque o nome do usuário fica antes ali na sua estrutura. Documentos. Aí a pessoa acha que isso é um caminho válido. Esse caminho não existe, cara. Se você colocar isso aqui no Windows, 7 para frente, ele entra como um atalho para acessar a biblioteca. Isso aqui funciona. Funciona como um atalho para essa biblioteca. Mas você não pode colocar a raiz. Você não pode colocar o C dois pontos ou qualquer outra unidade onde o Windows esteja instalado. Por padrão, o Windows ele se instala na unidade C. Eu digo se instala, se aloja, né? Porque quem instala o Windows, obviamente, é uma pessoa. Desculpa pela essa vergonha de observação, tá? O Windows representa as unidades dele usando letras acompanhadas de dois pontos. E ele ignora a letra A e a letra B, porque historicamente elas ficavam reservadas para o disquete. Mas não tem nenhum problema se você quiser, em vez de instalar na C, instalar na A. Se ela estiver desocupada naquela máquina, você pode, durante a instalação, optar por alterar a letra da unidade. Ou depois que instalou, a partição está lá sem nenhum arquivo aberto, por exemplo, não é a própria partição do uso do Windows. Você quer mudar a letra da partição? Você pode mudar a letra da partição e botar na partição que era D, botar F, G, H, não tem problema, tá? O Windows representa as unidades, são memórias permanentes, usando letras separadas de dois pontos. Legal. Então vamos ao caminho da pasta bibliotecas do usuário Renato. Pasta bibliotecas? É pelo menos o que está dentro dela. Olha aqui, estou usando o Windows 10, essa informação ficaria em C, dois pontos, usuários, o nome do usuário e depois documentos. Aqui ficará o conteúdo da biblioteca documentos. Porque essa biblioteca é um recurso que permite reunir arquivos que estão em diferentes pastas, mas ela não armazena os itens dentro dela. Logo, se eu quiser, eu apago a biblioteca documentos. Apagou os arquivos? Apaguei coisa nenhuma. Os arquivos continuam onde estão, porque eles nunca estiveram na biblioteca. A biblioteca foi usada para organizar. Ela foi usada para exibir, mas não para armazenar. Digamos que eu tenha outros arquivos que estejam, por exemplo, em um HD externo. Eu quero que esses meus arquivos também apareçam na minha biblioteca, para que quando eu clique nela, eu veja os que estão aqui e também veja os que estão aqui. É possível fazer isso? Não tem nenhum problema. Na própria biblioteca, eu adiciono uma pasta a ela, e ela vai exibir o conteúdo desta pasta documentos, que a princípio tem o mesmo nome, com o conteúdo da minha pasta aulas, por exemplo, que está dentro do meu HD externo. A biblioteca só não deixa armazenar o que está no CD, o que está no DVD, uma mídia ótica, um Blu-ray, por exemplo.
Mas, se está, por exemplo, no meu HD externo ou no próprio HD da máquina em outra partição, eu posso colocar na biblioteca. Olha para mim, deve estar com saudade de mim? Óbvio, com todo respeito falando, né? Saudade porque eu fico na tela explicando lá para mim, é mais prático também, ficar olhando para quê? A ideia principal é que tem 4 bibliotecas no Windows: documentos, imagens, músicas e vídeos. Ela já vem criada para cada usuário e cada biblioteca já exibe o conteúdo de 2 pastas, da própria pasta documentos do usuário e da pasta documentos públicos, se os usuários quiserem interagir entre si. Exemplo, uma máquina tem 5 usuários: Pedro, Ana, Maria, Zé e Carlos. Exemplo, um usuário quer trocar um arquivo com outro e eles trabalham de maneira a escalonar o uso da máquina. Então de manhã trabalha um, de tarde trabalha outro, de noite trabalha outro. No outro dia trabalha o outro, no outro dia de tarde trabalha o outro. Para que eles vão mandar o arquivo de um para o outro por e-mail, se não é, por exemplo, uma mensagem, uma notificação ou basicamente o encaminhamento de um arquivo? Ele quer deixar na máquina e só falar: fulano, salvei o arquivo tal que você precisa usar lá na pasta documentos. Se ele salvar na própria pasta documentos, desculpa, bati no microfone, salvar na própria pasta documentos, óbvio, o arquivo vai ficar acessível para o usuário que é o dono dos documentos ou para um administrador que poderia entrar na pasta documento de outro usuário, tem poder para isso, e pegaria o arquivo. Mas se ele salvar dentro da biblioteca documentos e localizar dentro dela documentos públicos, todos os usuários daquela mesma máquina terão acesso a ele. De forma que, claro, não sendo algo confidencial, ele deixaria lá acessível para os outros. Dessa maneira, ele não tem que fugir da sua própria biblioteca. E ela já exibe o conteúdo de 2 pastas automaticamente. A pasta documentos públicos, que é comum a todos, e, obviamente, a própria pasta documentos pessoais, e os outros não verão isso. Legal? Assim como eu posso acrescentar mais conteúdos a ela. No Windows 10 tem o mesmo recurso. Ele não vem exibindo, mas lá no explorador de arquivos, lá na guia em cima, exibir, você tem o grupo mostrar. Clica no grupo e tem lá bibliotecas. Se você exibir, ela passa a aparecer na lateral esquerda, ou seja, na estrutura de pastas do explorador de arquivos. Tá no Windows 10? Faz o teste. Lá em cima na guia exibir do explorador de arquivos. Como é que eu abro esse cara? Ou procura por ele, ou aperta Windows E. Tecla Windows, letra E, abre o gerenciador de arquivos. É o mesmo que abrir qualquer pasta, ou obviamente o ícone dele, beleza? Exibir é mostrar, tá no grupo, bibliotecas. Certeza. Vai para a tela? Fazemos mais. Olha aqui mais uma da Polícia Federal, CESP. Considere que o usuário de login João José esteja usando o Windows Explorer para navegar no sistema de arquivos. De novo ele, o cara cai muito. Lembra que hoje ele é chamado de explorador de arquivos. Considere ainda que enquanto um conjunto de arquivos e pastas é apresentado, o usuário observe a barra de ferramentas Windows Explorer, seguintes informações: biblioteca, documentos, projetos. Nessa situação, é mais provável que tais arquivos estejam contidos no diretório C, biblioteca, documentos, projetos, que no C, user, João José, documentos, projetos. Qual que você acha? Ele está em C, bibliotecas, barra documentos, contra barra projetos, ou em C, user? Claro que é C, user. Não existe isso aqui. E as bancas fazem isso sempre, o CESP gosta disso sempre, em todo nível de prova, cara. Polícia Federal e o CESP dizendo que vai estar dentro de bibliotecas. Biblioteca legal, reúne, exibe, mostra, né? Dá na mesma, exibe, mostrar. Mas biblioteca não armazena. O conteúdo de lá está na pasta original e, obviamente, não existe o caminho com adequação. Lembra, gente, eu passei em vários anos. Então foi 2012, 13, 10, com o mesmo tema. Mas eu tenho questões, por exemplo, 2019 com isso. Não foi do CESP, mas cobrando o mesmo tema. Julguem os itens seguintes relacionados a conceito de organização, segurança e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. As bibliotecas do Windows gerenciam arquivos, mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que contêm os itens, permitindo que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras. Opa, aí é diferente. Ele não falou que armazena, ele deixou claro que não armazena. Ó. Não armazena. Embora tenha a capacidade de monitorar. Monitorar sim, né? Então a pasta, ele exibe o conteúdo todo, ele monitora, ele vê o que está acontecendo. Se eu quero ver o tamanho da pasta, é só clicar com o botão direito nela, ir nas propriedades, ou obviamente apertar Shift F10, não, Alt Enter, né? Para ver as propriedades daquele item. E para listar, Shift F10 é o botão direito pelo próprio teclado. Alt Enter já são as próprias propriedades, se o item está selecionado. Ou botão direito. Legal. Certinho, beleza. Ele não armazena, mas ele gerencia. Ó, essa aqui já cobrando o nome que eu estou te adiantando, tá? Te preparando para o que vem por aí. Acerca de aplicativos para edição de texto, planilha e do Windows 10, julguem os próximos itens. No explorador de arquivos do Windows 10 é possível fixar as pastas favoritas na funcionalidade acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas,
as usadas com frequência e também arquivos usados recentemente. Legal. Vou dizer, é o único Windows que tem isso. Esse item só está presente no Windows 10. Outras versões de Windows possuem a função para documentos recentes, mas o Windows 10 é o único que tem o acesso rápido. E o acesso rápido ele não mostra só os arquivos recentes, ele também mostra as pastas que frequentemente você usou. A banca disse isso. Então eu posso fixar uma pasta, caso eu queira que ela apareça sempre. Pasta essa que é exibida por padrão, porque ela é acessada com frequência, assim como arquivos que eu usei recentemente. Tá certa a informação. Esse item, arquivos e pastas, esse item, arquivos e pastas, eu encontro, já está na seta lá, em acesso rápido do Windows 10. Mafra, mas os Windows mais antigos, eu também tinha a opção de acessar os arquivos recentes. Perfeito, eu não discordo de você. Olha aqui, vamos voltar quanto? Uns 20 anos? Vou voltar lá para 2000. Voltando para 2000, eu acesso o Windows XP. Lá no Windows XP, ele é de 2001 na verdade, né? Mas XP. Acessei aqui o Windows XP, cliquei no botão iniciar, ele tinha dois, né? Ele tinha o botão iniciar clássico e o botão iniciar moderno, mas tudo bem, tanto faz. Acessei o botão iniciar moderno, que era o padrão lá da personalização. Ele vinha separado em duas colunas. Nessa coluna tinha aqui, ó, documentos recentes. Você lembra disso? Acessou? Você usou o Windows XP? Documentos recentes. Aí tinha uma seta, você clicava e ele exibia aqui dentro. Documento do Word, planilha, foto, música, ele misturava até 15 documentos, uma bagunça danada com todos ali. Evoluímos, ou pelo menos mudamos de versão. A falar que é evolução para o Vista, talvez seja maldade. O Vista, o seguinte, o Vista trouxe a mesma estrutura, o Windows seguinte, só que ele não usou o nome documentos, usou o nome recentes. Você clicava e ele exibia a lista misturando todo mundo. Legal. Depois do Vista, qual foi o Windows? Você lembra? Para criar uma linha cronológica e saber qual você tem, qual cobram, quais ferramentas tem em cada uma deles. 7. O 7, ele não tem mais o recentes aqui. O 7 não tem mais essa listagem lateral. O 7, ao lado do programa, digamos o Word, ao lado do Word tem uma seta. Essa seta é um menu suspenso, você clica e ele exibe a lista de documentos aqui. O 7 tem isso. O 8, nem menu iniciar tem. O 8 não tem menu iniciar, não tem botão iniciar, não tem nada aqui, ó. Aí como é que eu abro no 8? Quando você clica no espaço ou aperta o botão físico no teclado, ele mostra os blocos dinâmicos. Quer acessar um documento recente no bloco dinâmico? Você vai usar o botão direito, o botão invertido. E com o botão direito, ele vai acessar a lista dos documentos aqui. Legal. Depois do 8, 8.1, mudou nada. Eles botaram de novo o desenho do Windows, modernizaram um pouco, reestilizaram ele, mas mesma coisa no seu formato. Aí veio o atual Windows 10. O Windows 10 sofreu alteração. No início, e eu não sei se o seu Windows 10 aí está atualizado, sua apostila está atualizada, toma cuidado com isso. No início, o Windows 10 tinha a mesma estrutura do 7, no formato de quê? Nome do programa, seta. No início era assim. Depois que ele foi atualizado, numa grande atualização de aniversário, depois de um ano, ele sumiu com isso aqui. Se eu quiser ver hoje o documento recente que eu trabalhei no Word, eu tenho que clicar em cima do Word com o botão direito. Ao clicar em cima do Word com o botão direito, aí sim ele exibe a lista dos documentos. Então hoje está mais parecido com o 8 e 8.1 do que com o 7, mas sofreu atualização para alcançar isso. Nossa, 20 anos recordados em poucos minutos. Ó, 14 mais. Com relação à informática, julgue um item. A ferramenta OneDrive, popular pra caramba, do Windows 10, é destinada à navegação ridícula. O OneDrive é uma ferramenta integrada do Windows 8 para frente, é indicada para armazenamento. Sim, armazena onde? Na máquina? Até que pode, mas a ideia principal é que ele armazene em nuvem. Eu digo até que pode, porque depende da configuração, ela armazena nos dois, né? Mantém na máquina e também armazena em nuvem. O OneDrive é o serviço da Microsoft de armazenamento em nuvem. Ele vem tanto vinculado ao pacote Office da Microsoft, como vem vinculado ao Windows. Todos? Não, eu já disse, Windows 8 em diante. Eu tenho no 7. Legal, alguém instalou para você. Ou você mesmo ou alguém instalou para você, mas ele não vem por padrão. Legal? O que é importante lembrar? O Windows 10 tem dois tipos de conta. Ele tem uma conta que a gente chama de conta Microsoft e ele tem uma conta que a gente chama de conta local. Se você usa uma conta Microsoft, os serviços da Microsoft são automaticamente configurados. Então, em uma conta Microsoft, se os serviços são automaticamente configurados, ele já vai configurar o OneDrive para que ele funcione.
Agora, se você não usou um e-mail da Microsoft, não usei o e-mail @Outlook, @Hotmail, não, usei uma conta local. Se você usou uma conta local, os serviços não são configurados. Logo, quando você clicar a primeira vez, ele vai pedir para configurar. Caso pedir a configuração, deixa eu botar pedir configuração. Caso já esteja configurado, não tem nem que clicar no serviço não. Ele automaticamente sincroniza o que está armazenado no seu OneDrive com uma pasta dentro do seu perfil. Se você quiser tirar para que ele não fique disponível offline, aí óbvio, você só desmarcar na configuração do OneDrive, tá? Então conta, ele vai configurar automático. Deixa eu usar a palavra automático. Automático aqui na lista. Beleza? Avanço. Mais. No que se refere à vulnerabilidade de navegadores web, julguem o seguinte item. No ambiente Windows 10, a opção de atualização automática não está disponível para o Edge. Como assim? Então, para que o navegador seja atualizado, é necessária solicitação. Por favor, Abin, isso é prova de inteligência, cara? Pelo amor de Deus, totalmente errada, ridícula, boba, tá? É óbvio que o Edge permite atualização do mesmo jeito. Não está. Está sim, do mesmo jeito, mesma estrutura. Lembrando que o Windows 10, ele vem com 2 navegadores. Ele vem com o Internet Explorer e ele vem com o Edge. Lembrando que o Edge é o padrão e o Edge tomou lugar do Windows 10, do IE. Tomou lugar como? Ele removeu ele? Não, tomou lugar porque o IE era o padrão, agora o Edge é o padrão. Depois de 25 anos da Microsoft desenvolvendo o IE, recentemente ela anunciou que ele foi descontinuado, mas ele não foi removido do Windows só por isso. Ele continua disponível no Windows, beleza? Ridículo falar, então, que ele não tem atualização automática. Hoje a gente tem um novo Edge, né? Que é o Edge Chromium, que é o Edge baseado no código-fonte do Chrome, né? O mesmo código que gera o Chrome. No ambiente Windows, um arquivo ao ser deletado é enviado para a lixeira. Beleza. De onde poderá ser restaurado. A Mafra tá me zoando, tu botou essa questão? Cara, eu tenho que falar de lixeira uma vez na vida, né? Então, eu coloquei essa questão. Lixeira. Vamos falar sobre ela. Olha aqui, ó. O que eu tenho que falar sobre ela? Digamos que eu tenho um arquivo do Word que está na área de trabalho do meu computador com o Windows 10. Situação hipotética, beleza? Então, eu estou usando o Windows 10, área de trabalho, arquivo do Word. Assertivas. Situação hipotética agora. Não, agora assertiva. Selecionei o arquivo e pressionei Delete. Arquivo selecionado, pressionei Delete. Pergunta, o arquivo irá imediatamente para a lixeira, de forma automática, sem nenhuma confirmação do usuário, ou primeiro o usuário confirma para depois ele mover para a lixeira? Estou usando o Windows 10, olha a minha situação hipotética. Ele vai automaticamente, imediatamente, confirmação nenhuma. Para que confirmar? O arquivo será levado para dentro da lixeira. Ué, Mafra, tá doido? Sempre confirmou. Sempre confirmou não. Ou pelo menos sempre confirmou sim, mas até o Windows 7. Até o Windows 7, gente, se você selecionar um arquivo na área de trabalho e apertar Delete, ele não vai automático, ele confirma. A partir do Windows 8, ele não confirma mais. Quero ver isso na prática. Legal, é só você ir nas propriedades da lixeira. Nas propriedades da lixeira, você tem um campo hoje que não vem marcado. E nesse campo está lá, exibir caixa de diálogo, caixa de confirmação. Se essa caixinha não está mais marcada, significa que, ao deletar, ele vai automático. Pô, legal, hein? Não vi isso no meu Windows, eu não uso 10. Atenta a uma coisa. Se você quiser, você pode marcar, ele volta a confirmar. E em versões antigas, você pode desmarcar. Ele para de confirmar. Beleza? Só mais um ponto. Ó, se você fez a mesma situação, só que agora você segurou a tecla Shift e pressionou o Delete, mesma situação de selecionar o arquivo, né? Se você fizer isso, agora ele vai ser excluído definitivamente. De forma automática? Agora não. Agora ele vai excluir permanentemente, mas antes ele vai confirmar a ação, beleza? Já que ele sabe que não dá para recuperar, ele vai excluir permanente, mas ele confirma. Aqui tem confirma. Permanente. Errei. Permanente. Mas ele confirma. Testa porque é importante, pode parecer bobo, mas todo o nível de prova do CESP os caras cobram sobre lixeira.
Lembrando que a lixeira, obviamente, não armazena itens que estão ou que foram apagados da rede ou de uma mídia removível, como um pendrive, beleza? A lixeira não armazena isso. Só vou mais essa que é sobre lixeira. Na hora que eu mudar de assunto aqui, aí eu fecho esse bloco. No Windows, uma das opções de configuração que pode ser definida para a lixeira é fazer com que um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente excluído. Legal. Eliminando-se dessa forma o envio desse arquivo da lixeira. Ele não falou que é uma tecla de atalho, ele falou que é uma configuração. Dá para fazer uma configuração para isso? Dá para fazer a configuração. Nas propriedades da lixeira, eu consigo confirmar. Nem botei imagem, mas olha aqui, ó. Nas propriedades da lixeira, eu vou ter uma lixeira para a unidade C, caso eu tenha partições, uma lixeira para a unidade D. Por exemplo, eu posso selecionar a unidade D e marcar a opção não mover para a lixeira. Não mover. Eu tiro a lixeira da unidade D. É possível, beleza? Então eu mantenho a lixeira na unidade C e tiro ela da unidade D. Beleza, legal, vai mudar de assunto. Olha para mim. A gente vai cortar agora esse bloco, depois a gente volta com mais informações. Valeu, galera.